Oi gente, aqui é a Raquel do canal Raquel Ramos Sugere e hoje eu vou falar sobre Marina, do Carlos Ruiz Zafón. Você vai gravar com essa voz? Caraca, esqueci desse detalhe, tá muito. Eu vou pedir desculpa no começo do vídeo, gente. Não, tu fala que tá tomando anabolizante. Anabolizante. Já gravei isso. Já? Oscar Dray é um menino de 15 anos que vive no internato. Todos os dias ele tem 2 horas depois das aulas, se eu não me engano, mais ou menos um período ali de 5 horas da tarde, que ele pode sair pra distrair, como se fosse um momento de lazer. E ele resolve passear por uma Barcelona antiga e tudo mais, por entre os casarões que aos poucos foram perdendo a sua valia. Não sei se valia é a palavra certa, mas na verdade o Zafón ele explora isso muito nos seus livros, que é uma coisa de uma Barcelona assim do século XIX, quando na verdade o contexto dos seus livros se passa no século XX. E isso é muito legal porque dá uma sensação de anacronismo nos livros dele. E os personagens normalmente eles estão envolvidos nisso, em histórias de uma Barcelona antiga. Isso é muito legal. E eu nunca tive vontade de conhecer Barcelona, e depois que eu comecei a ler Zafón, eu fiquei com muita vontade de conhecer. O Oscar, ele, uma tarde dessas que ele pode ter a liberdade dele de passear e tal, ele começa a passear por essa Barcelona. E aí, por entre aqueles casarões e tudo mais, ele acha uma casa. Uma casa tão comum quanto as outras, comum, né, dentro do possível e do século que ficou pra trás. E ele vê aquele casarão antigo, com um monte de mato e tudo mais, e ele começa a escutar uma voz de uma mulher cantando. E é uma coisa muito bonita, muito afinada, e ele fica apaixonado por aquela voz. E aí ele começa a querer entrar na casa pra poder ver de onde estava vindo aquela voz. E ele leva um susto, porque ele olha assim e vê que tem um gato com acho que é um rato, um passarinho na boca e tá o sangue escorrendo assim. E aí ele fica assustado, né, porque ele olha e não tem muita iluminação, a casa já é meio macabra, e ele vê um gato com um bicho sangrando na boca. E ele fica até um pouco assustado, mas aí ele entra na casa, que ele fica enfeitiçado pela voz da mulher. E aí ele entra na casa. E quando ele entra na casa, ele vê que tá tudo escuro. Não tem iluminação elétrica. E ele olha e vê que é um gramofone. A voz tá vindo de um gramofone. E ele vai até aquele gramofone e tal. E ele vê que tem um relógio. Só que do nada aparece alguém, tipo, meio que indo pra cima dele. Aí ele, ai meu Deus, aí sai correndo, desesperado. E quando ele chega na rua, ou na escola, não me lembro, ele vê que ele tá com o relógio. Ele começa a analisar o relógio, ele vê que tem uma dedicatória no relógio. E ele fica, caraca, não acredito, porque ele começa a se sentir culpado, achando que além de um ladrão material, ele é um ladrão de recordações, porque tinha uma recordação ali naquele relógio. E ele decide voltar pra poder entregar o relógio um tempo depois. E aí quando ele tá chegando lá pra devolver o relógio, ele vê que chega uma menina e fala, ah, então você é o ladrão de relógios, né? E aí ela se apresenta como Marina. E ele meio que fica assim sem graça e tenta devolver o relógio a ela. Ela fala, não, se você quiser devolver, você vai devolver pro dono. E aí leva ele até dentro da casa e ele vai e devolve o relógio pro dono, que é o pai da Marina, que eu não tô me lembrando o nome dele. E ele vai e devolve o relógio, só que o cara é um gentleman. E o Oscar começa a se desculpar, pô, perdão, não sei o que, pá. Aí ele, não, que isso, se você tá falando, eu acredito em você. Mas sempre, sabe, muito sofisticado. E ele fica olhando assim, e ele olha e pensa, como nos livros do Zafón, né? Cara, esse homem é um resquício do século passado, sabe? Pelas roupas, pelo modo de falar, pela forma como ele se senta à mesa pra comer. E a partir desse momento se desenvolve uma amizade muito bacana entre ele, a Marina e o pai dela. Eu acho que é German o nome dele, não sei. Eu acho que é German parece meio americano, né? E o cara nem é americano. A belo dia a Marina pergunta pro Oscar se ele gosta de aventuras e tal. Pô, gosto, né? E ela leva o Oscar até um lugar, tipo, sem ele saber. Aí quando ele chega lá, ele percebe que ele acabou de entrar num cemitério com a Marina. Eles estão sentados acima e ela manda ele ficar quieto. E aí ele fica quieto e ela fala pra ele só observar. Enfim, fica nessa. E aí ele começa a perceber que entrou uma mulher, depois de um tempo, entrou uma mulher toda de preto, com a cabeça tampada, assim, com um capuz e tal. E ela vai até um caixão e tudo mais e deixa
alguma coisa lá e eles ficam muito curiosos pra saber quem é a mulher. Aí eles começam a seguir essa mulher. E tal. Só que chega em determinado momento que eles perdem a mulher de vista. Se eu não me engano, uma rua sem saída, algo assim. Eles perdem a mulher de vista. E, caraca, pra onde ela foi e tal. Aí eles percebem que tem, tipo, uma casa, assim, do lado. Que o portão tá meio que aberto. Eles falam, ah, cara, ela deve ter entrado aqui, vamos entrar aqui. Eles entram. E aí é um lugar cheio de mato e tal. Um lugar feio. Eles entram naquela casa. E esse momento é muito bizarro. É muito bizarro porque esse momento me deixa sem dormir um tempão. Que eles estão na casa e do nada começa a aparecer uns bonecos, assim, tipo umas marionetes. E as marionetes têm vida, entendeu? As marionetes têm vida e começam a ir pra cima deles pra poder atacá-los e tal, com todo o ódio do mundo. E aí eles percebem que as marionetes têm cabelo de pessoa, de peles humanas e tal. Eles ficam apavorados e começam a correr, só que o imbecil do Oscar pega um livro, que ele não tinha que pegar aquele álbum de fotografia, e no álbum tem várias fotos de gente deformada geneticamente e tal. Ele leva a porcaria do álbum. E nisso, os bichos, os bonecos, sei lá o que é aquilo, eles vão atrás do Oscar pra poder pegar o álbum. E ele, enfim, acontece um monte de coisa e eles conseguem fugir. E um belo dia o Oscar tá em casa e tal, ele recebe uma visita inesperada de um cara, não sei nem definir se aquilo é um cara, tipo um bicho, um réptil, que o Zafão descreve como tendo um cheiro fétido e, sabe, uma aparência muito estranha, tudo de preto. Você aparece lá no internato, atrás do álbum e tal. E, enfim, o Oscar fica apavorado, vai pra casa da Marina, fica com medo, né, de depois ir pra casa. E eles percebem que tudo que envolve esses seres e essas pessoas e essas coisas bizarras desse submundo tem sempre o símbolo de uma borboleta negra. E eles começam a querer investigar que borboleta negra é essa, por que a borboleta negra, quem são esses seres, quem são essas marionetes. E, ai gente, é muita aventura. E quando eu li sobre o livro, eu vi que era uma parada que acho que era infanto-juvenil. Uma parada assim, gente, isso não é infanto-juvenil não. Não sei se eu sou muito medrosa ou não sei se eu não quis acreditar que era infanto-juvenil. Porque, assim, tem muito mistério. Na história tem muito mistério. Chorei, é um livro que vai te fazer chorar. É um livro meio triste. A sensação que você tem quando você lê é que você tá imerso em um mundo meio denso. Assim, sabe? Não é como se acorda assim, vai tomar café com a família e tal, feliz, bom dia. Não, é uma coisa muito esquisita. Parece que tem uma superfície, assim, meio esquisita. Ai, gente, não sei explicar, só vocês lendo. E você fica preso naquilo, por ter muito mistério, você fica preso naquilo até o final, até você descobrir o destino de cada personagem. E as minhas impressões do livro é que eu gostei muito. Na verdade, a personagem Marina, eu não gostei muito dela. Achei ela muito assim, não posso explicar. A Marina, ela é muito seca, entendeu? Ela é seca com o Oscar e tal. Poxa, o Oscar também tem uma vida das mais maravilhosas, sabe? E ele não é tão agressivo quanto ela. Ele é seca. Tipo, aquela coisa, ela dá corda, do nada ela, puxa assim. Você, pô, calma aí. Adorei o pai dela, o personagem, acho que é German, o nome dele, não me recordo. A forma como ele trata o Oscar e as pessoas, mesmo assim, passando por várias dificuldades no decorrer da vida dele, ele continua sendo uma pessoa linda. Ele é um cara incrível. O Oscar é um garotinho que me lembrou o Daniel Semperi, de A Sombra do Vento. Não sei porque eu lia, não conseguia achar que era o Oscar, eu sempre lia achando que era Daniel. Não sei se é porque eles têm características parecidas. É isso, gente. O livro vai narrar essa história. Eu recomendo Marina. Gostei mais da trilogia da Sombra do Vento, né, ali. Marina... Eu gostei da Marina, mas não falei, caraca, Marina. Então é isso, espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau. A gente vai combinando hoje, hein, Raquel? Mesmo, parece a Patrulha da Noite. Jon Snow, cadê você, Jon Snow?